Bom dia, meninas. Cadê minhas seguidoras? Bom dia, Thaís, Margarete, Elisandra, Rita, Júlia, Terezinha, Simone. Amém, Jesus. Amém, Senhor. Vem estar conosco, Jesus, nesse dia, nessa live. Amém, Senhor. Que bênção, meninas, ter vocês aqui. Que bom poder compartilhar do amor da palavra de Deus com vocês. Hoje vai ser mais um dia, né, no nosso exército de mães que rugem, mas não um dia comum, um dia que o Senhor já preparou para nós. E eu quero te convidar a se rasgar agora na presença do Senhor. Bom dia de alvorada. Rio Grande do Sul, é? Amém, meninas. Que Deus abençoe a todas aqui. Bom dia, Nádia. Bom dia. Hoje eu tenho uma convidada muito especial. Uma amiga muito querida. Lu, quando você chegar por aqui, você já me chama, tá? De glória eu entrarei. Meninas, antes da gente começar aqui, hoje o nosso tema é... Coloquem aí pra mim. Ah, você é da madrugada também? Que bênção. Já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar. Não sabe viver. Meninas, quem já pisou no Santo dos Santos sabe que não dá conta de viver em outro lugar. Que bênção, que bênção. Agora eu tô na fase dessa música aqui, ó. Que coisa mais linda. Então, que eu ia falando pra vocês, o tema da nossa live de hoje é oração, a diferença entre oração e intercessão. Minha amiga Lu já entrou aqui. Já vou chamá-la. Glória, a glória de Deus. Amém, Jesus. Minha voz é linda, né, meninas? Mas eu quero saber como é que vocês estão nessa manhã, como é que vocês acordaram nessa manhã, se vocês estão aí cheias de fé para esse momento, do nosso exército de mães que rugem, se esse momento aqui tem fortalecido a fé de vocês. Vai mandando coraçãozinho aí, meninas, vai mandando para as amigas, vai chamando todo mundo para participar desse momento. Quanto mais mulheres prostradas, posicionadas aos pés do Senhor, mais diferença a gente vai fazer nessa geração. E você é responsável por isso também. Não sou só eu, não é só a Lu que vem aqui para as redes sociais. Você pode fazer isso localmente, você pode fazer isso na escola do seu filho, você pode fazer... né, com as suas vizinhas. Eu não sei qual é a sua realidade aí, mas o Senhor quer fazer através da vida de cada uma de nós. Amém, Jesus. Deixa eu já chamar a Lu aqui. Santos em outro lugar. Amém, Jesus. Clamar pela glória. A glória de Deus. Oi, bom dia com Jesus. Você tá no profético, hein? Por quê? Nessa música aqui? Gente, essa música é poderosa, né, amiga? Eu tô assim, ó, eu tô no trânsito, eu ponho ela. Porque tua glória daí esteja eu tô comigo, né? toda hora. Eu ministro na instância o secreto, sobre o secreto. E eu termino a minha ministração com essa música. Uhum. Mesmo? E no congresso de intercessão agora, também ministrei e terminei com essa música, com esse louvor. Não tem outro não, amiga. Falar dos santos, Amém. né? Amém, Jesus. Olha que coincidência, né? Jesuscidência. Adoro. Minha amiga, muito obrigada por você ter aceitado meu convite, viu? É sempre muito especial ter você aqui. Gente, eu tenho muito carinho por essa mulher, que eu conheço a família dela lá de dentro da casa dela, as filhas maravilhosas, a Vitorinha, que é a coisa mais linda do mundo, que eu amo de coração. E
né? A Lu é uma amiga que o Senhor me apresentou, uma amiga que o Senhor colocou no meu caminho aqui para a gente seguir juntas, né? Às vezes um pouquinho longe, mas juntas em oração, juntas em fé. Ah, e aquele caderno, meninas, eu não desci com o meu caderninho. Você tá aí, Lu, com o caderno? Amiga, porque todo mundo, olha, eu posto muita coisa, mas o seu caderno de oração, diário de oração e devocional, todas as vezes que eu posto, todo mundo pergunta, Flávia, que caderno é esse? Que às vezes eu esqueço de te marcar e sempre me perguntam que caderno é esse. E meninas, esse caderno, o que é o especial dele? Além de ter aí a unção que o Senhor colocou sobre esse caderno de oração, né, sobre esse caderno devocional, que eu tenho certeza que foi um plano do Senhor para a vida da Lu e para todas nós, mas ele gera uma constância na nossa vida. Amiga, eu fico tão agoniada o dia que eu não dou conta de escrever no meu caderno, porque assim, nos dias de live, como Deus fala muita coisa, eu anoto tudo no cadernão mesmo. Mas depois eu tento passar as coisas principais para lá. E tem sido uma bênção muito grande. E esse muito diário, ele ia chamar diário de intercessão e devocional. Só que aí o Senhor me trouxe o Senhor me trouxe algo que a gente precisa começar a nossa live falando disso. De crenças e paradigmas que as pessoas têm sobre essa palavra, intercessão. Quantas pessoas não compreendem ela, não sabem o que significa e tem medo ou pensa que não nasceu para isso ou que não é, ou que é um ministério e que aquele ministério não é dela, não é para ela. E aí eu continuei orando e o Senhor confirmou no sonho, né, que eu vi escrito diário de oração. E aí veio, porque na verdade, Flávia, ele é uma ferramenta de intercessão. Porque a intercessão começa ali, né? No secreto, é ali que começa. Vamos explicar para o pessoal, né? A nossa live de hoje é a diferença entre oração e intercessão. Né? Daí eu quero que você comece aí explicando, minha amiga. Você vai orar ou você já orou? Vamos orar? orar? Vamos começar sem orar, não. Eu já orei, né? Eu já orei de madrugada, antes de entrar aqui, eu já orei. Mas aqui eu ainda não orei. Vamos lá. Você ora pra gente? Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós nos colocamos nesta hora na Tua presença. Pedimos que o Senhor, Pai, derrama o Teu óleo, a Tua unção, Pai, nesta hora. Deus, sem a Tua presença, sem o Teu óleo, Pai, de nada adianta estarmos aqui. Nenhuma palavra que falarmos, ó Pai, causará efeito, porque é o Espírito Santo de Deus quem nos convence, é o Espírito Santo de Deus quem nos ensina, é o Espírito Santo de Deus que faz mover, Pai, o velho para trazer o novo, que retira ceras dos ouvidos e nos faz ouvir, que retira tampões, Senhor. O Espírito Santo retira escamas dos nossos olhos para vermos aquilo que até hoje não estávamos vendo. Pai, em nome de Jesus, toma a vida de cada uma de nós, toma a minha vida, a vida da Flávia, guarda a nossa casa. Esconde a vida das crianças, aonde elas estiverem agora. Deus, que o sangue de Jesus esteja sobre a nossa casa, o nosso marido, Senhor, tudo aquilo que envolve o nosso nome. Pai, esconde-nos na fenda da rocha. Senhor, em nome de Jesus, que possamos falar somente aquilo que é teu neste lugar e que seja algo de aprendizado, de mudança de comportamento, de arrependimento, quebrantamento em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Glória a Deus, Senhor. Glória então, a Deus. Eu anotei muita coisa porque eu quero passar algo de forma até mais didática hoje, sabe? Para elas aprenderem mesmo. E aí eu quero começar com isso. O que significa a intercessão e a importância de nós sabermos o que é, a importância dessa live, desse tema. E dizer que muitas de nós, a nossa geração, ela é responsável por transmitir um legado para a próxima geração, o bastão ser transferido para a próxima geração. E nós, por vários motivos, que não vem ao caso agora, nós negligenciamos muito essa questão dessa transmissão de legado espiritual, né, para a próxima geração, para os nossos filhos. E um deles é a intercessão.
pela forma com que a gente olha. Tem muita gente que tem medo dessa palavra intercessão, acha que vai ter expulsar demônio, acha que é exorcismo. Tem gente que fala, não, a pessoa não fica. Eu falo, não, intercessão não é isso. E muitas de nós pensam que intercessão é para as tias do coquinho, para as senhoras do coquinho, para a mulher do coquinho. E aí a gente vai lá. As velhinhas da Depois igreja, dela, dessa geração, vem a nossa. Onde nós estamos posicionadas? Indo atrás delas e acreditando em um monte de mentiras e inverdades sobre intercessão. Intercessão não é um ministério, primeira coisa, ela não é um ministério. Né? A palavra traz 5 ministérios, mestre, pastor, evangelista, mas a intercessão ela pode ser um departamento dentro de uma igreja, mas ela não é um ministério, ou seja, não é só para fulano ou ciclano. Gente, a intercessão é para todos nós, todas nós. Para idoso, as mulheres, as senhoras do coquinho, para nós, para os nossos filhos, para os nossos maridos, a intercessão é para todo mundo. As crianças, elas já devem ser treinadas como intercessores. E nós precisamos posicioná-las também como intercessores, passar a elas essa segurança. Só que eu só vou conseguir passar isso quando eu começar a viver isso e compreender isso na minha vida, né? Então, a intercessão, ela tem esse lugar importante nas nossas vidas. Não tem como você viver sem ela. Tem gente que tem medo fala assim, ah, não vou interceder, não vou mexer com essa área na igreja, porque tem muito levante, tem muito isso, tem muito aquilo. Deixa eu te falar, nós já estamos em guerra. Se você acha que tem medo, muita gente, a maioria que eu converso é medo. E por não ter conhecimento, o medo é maior. E tem gente que fala, não vou nem mexer nessa área na igreja, porque começa a acontecer um monte de coisa na nossa vida. Quantas vezes que eu ouço isso? Várias vezes. Mas eu preciso dizer que é o contrário. Por quê? O que acontece? Nós já estamos em guerra, essa guerra já começou há muito tempo lá no céu. Então, quando você fala assim, eu não vou entrar porque é muita guerra, você está apenas dizendo para Satanás que ele tem o controle da sua vida, e que você não vai estar ali atenta, conectada a Deus, entendendo as estratégias que o Senhor tem para você, especialmente para você guerrear na sua casa. Está entregando tudo, porque Jesus Cristo, ele é o nosso maior intercessor. Ele intercede por você. Então, quando você se posiciona na brecha, ele te cobre, né? Ele está ali te cobrindo. Amém. Eu gosto muito do exemplo de Neemias, porque a palavra diz lá no Neemias 1 que ele ouviu tudo aquilo que tinha acontecido, que a cidade estava em ruínas, Jerusalém. Ele sentou, chorou, passou dias lamentando, jejuando e orando, e depois se colocou na brecha pela nação inteira, por uma nação inteira, e em identificação. Vocês anotam essa palavra aí, identificação. Porque pai e mãe ora muito identificando com o filho. Você, mãe, você tem autoridade no mundo espiritual para se colocar na brecha e se identificar com o teu filho. O que é isso, Lu? Neemias orou aqui, gente, como se ele que tivesse feito tudo aquilo, todo o pecado, ele trouxe tudo aquilo para ele. Então, eu me identifico da seguinte forma, Senhor, em nome de Jesus, eu me coloco agora nesta hora para pedir perdão por todos os pecados. O filho eu, você sabe que ele... Você vai orar como se fosse seu, se identificando com ele. E sem tentação. Amiga, repete de novo, que na hora que você falou isso, veio uma interferência. Repete de novo. Nós oramos nos identificando com o nosso filho, no lugar dele. Identificar e se colocar no lugar dele, pedindo perdão para o Senhor daquilo que ele comete. Por exemplo, tem mãe que fala assim, dele. meu filho fez isso, fez aquilo. Então, você vai se identificar. Você vai estar ali, você vai orar, você vai pedir perdão, você vai entrar em arrependimento pela vida dele. Jó fazia isso também. Né? Então, nós precisamos compreender. Está travando? Será que é o meu? Não, aqui não. Então, e olha o que está escrito na palavra.
nessa época, Neemias era copeiro do rei. Ele não era, não está escrito, Neemias era o intercessor. Neemias era o sumo sacerdote. Neemias era alguma coisa. Ele era um copeiro do rei. Ou seja, ele era uma pessoa comum como eu, como você. Então, nós precisamos compreender isso, que a intercessão é para todos nós. E você vai entrar neste lugar de intercessão. Por qual motivo que ela é importante também? Porque lá em 1 João 5,19 diz que sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. Ou seja, o mundo jaz do maligno, pertence a ele. Então, nós estamos numa luta, numa batalha. Ó, tem muita gente falando que o meu está travando. Então, tem hora que dá uma falhinha na sua voz, mas tá dando pra Será ir que é bem. no telefone? Não sei por que está dando isso. Vai, Precisamos continua aí, vamos ver nos se... posicionar neste lugar. Por que nós intercedemos? Para buscar uma mudança de mente. Você e eu, nós precisamos ter a mente renovada, transformadas e entendermos a batalha que nós vivemos. Porque a batalha que eu vivo, mesmo que talvez o problema que o meu filho tem seja o mesmo problema que a Flávia tenha, a estratégia que o Senhor vai dar para ela vai ser totalmente diferente que a estratégia que ele vai trazer para mim. E nós precisamos compreender isto. A gente precisa compreender isso. Para algumas está travando, para outras não. É um mistério. É. Amiga, sabe o que pode ser também? Quando põe filtro, trava. Você é bonita de qualquer jeito, você tira Não esse sabia filtro que e pôr filtro travava, não? Como é que tira filtro? Peraí. trava. Uai. Ai, ai, ai. Você tem que ir numa bolinha lá embaixo. Agora, Aí. depois da live, eu já não sei. Ah, você vai na carinha aí, ó. Na carinha Então, que tá se você aparecendo, quiser anotar aí Romanos tá? 12:2 para buscar mudança de mente e entendermos a batalha em que vivemos e reagimos a ela. Porque eu vejo muito isso, Flávia, as pessoas erram, não é porque elas não querem orar ou interceder, não é porque elas não têm disposição, é porque elas não compreendem o que elas estão vivendo. Aí, por não compreender o que está vivendo, não sabe nem como guerrear, nem como orar. Eu me lembro um dia que eu acordei na madrugada, eu estava na estância, servindo lá. Eu levantei, eu fui arrastando da cama, assim, de joelho. Eu nem levantei, eu fui arrastando. E ajoelhei, eu estava com o coração, assim, como se fosse para eu ali me quebrantar. E comecei a orar, e aquele tempo parecia que não ia para frente nem para trás. De repente, o Espírito Santo falou comigo: levanta e marcha. Marche e ora em língua. Só isso que eu quero que você faça. Então, assim, mudou completamente a estratégia. Então, a gente precisa estar atenta a isso. E o mais importante, que eu quero que todas anotem isso. Por qual motivo é importante sabermos a diferença de intercessão e oração e compreendermos isso? Porque a intercessão é um estilo de vida, de total dependência de Deus. Total dependência de Deus. É você depender completamente dele. Não tem como a gente interceder se você não depende completamente dele, você não vive isso de dentro para fora. Porque isso, gente, é uma revelação. Não é na força do seu braço que você vai viver completamente dependente dele. É através do seu secreto, é você se rendendo a ele, em obediência e submissão. São duas palavras-chave: obediência e submissão. E é obediência imediata. Não é aquela obediência que você escolhe o que você vai obedecer, que você separa o que vai obedecer, que você põe uma data para obedecer. Muita gente assiste aqui as nossas lives e fala assim: a partir de segunda-feira eu vou viver isso. Deixa eu te falar, começa a viver isso a partir de agora, de hoje. Porque agora está dando entendimento. Amém, Jesus. A gente não sabe da manhã, não. Amanhã pertence só a Deus. Então, é importante nós termos isso. Que esse estilo de vida é obediência, dependência e submissão. São 4 palavras-chave para a intercessão. E aí, algo que
precisa começar daí, deste lugar. A posição do intercessor. Qual que é a minha posição de intercessor e a sua posição de intercessor? Ser quebrantada. Anote isso. Ser quebrantado. Eu preciso ser quebrantado. Somente assim que a gente começa a se render a Deus e estar ali disponível para Ele. Porque, gente, a intercessão ela vai trazer muita mudança na sua vida. Você vai para um nível muito mais profundo com Deus. As coisas ao seu redor vão começar a mudar mesmo. Você vai ter experiência de você orar e vai acontecer aquilo que você orou. Você vai orar por cura, a pessoa vai ser curada. E você vai falar assim, meu Deus, é tão bom, né, Flávia, a gente viver isso. Você fica assim, gente, Deus fala comigo mesmo. Então, você precisa ser quebrantada. E muita gente não sabe o que é isso. Está escrito lá em Salmo 51, 17. Fala assim, os sacrifícios para Deus são... Olha o que é sacrifício para Deus. O espírito quebrantado, a um coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. Ele não despreza o seu coração quebrantado e contrito. Então é aí que começa. Ele não vai ignorar você. O céu não estará em bronze. Lu, pelo amor de Deus, o que é ser quebrantado? Anote isso, meninas. Ser quebrantado é algo tão simples. Você não vai gastar, você não vai precisar comprar em lugar nenhum. Porém, precisa de tudo aquilo que eu falei no início. Mudança de mente, obediência, submissão, obediência imediata. Porque ser quebrantado é abrir mão do seu estilo de vida. Abrir mão do seu estilo de vida, submetendo-se completamente e tornando totalmente dependente de Deus. Olha isso. Isso é ser quebrantado. Ser quebrantado não é chorar muito, não é arrepiar, não é você saber a Bíblia inteira, não é você não ter pecado, porque nós temos pecados, todos os dias nós pecamos contra o Senhor. Não é você ser perfeita, porque não somos perfeitas. Não é você não ter filhos que têm problemas, não é você ter um casamento com algum problema. Ser quebrantado é isso, é abrir mão da sua vontade e do seu estilo de vida, para então se submeter completamente e tornando-se totalmente dependente do Senhor. Porque o estilo de vida agora não é nosso mais. Amém. Ele que nos molda. Né, Flávia? Amiga, eu tô aqui coçando para contar um negócio, porque você falou aí sobre o estilo de vida, né? Menina, Deus ministrou algo tão simples, mas tão poderoso no meu coração esses dias. Eu fui convidada para ministrar numa conferência de mulheres e eu fui, e tinha muito tempo que eu não usava salto. E eu fui de salto. E na hora que eu cheguei em casa, eu tirei o salto e falei assim, nossa, Senhor amado, parece que eu não fui feita mais para usar salto, não, porque agora eu só uso rasteirinha, né? Menina, olha o que o Senhor me falou. Nada contra salto, tá, meninas? Mas olha a comparação que ele fez. O salto, ele representa o quê? Ele representa um poder feminino. O salto, ele é uma estratégia feminina de se mostrar mais poderosa ou mais sensual. Eu não sei, né? Se for num ambiente profissional, você tá mais poderosa. Em outro ambiente, você quer estar mais sensual. Quanto mais alto o salto, maior passa a ideia de poder daquela mulher, e daí simplesmente, sabe o que o Senhor falou para mim? Você consegue ficar de salto em cima de uma rocha? Amiga do céu! Na hora que o Senhor falou isso para mim, eu falei, Senhor amado, que revelação do alto. Não é, o problema não é o salto, gente. Não, o problema não é você usar salto. O problema é o simbolismo desse salto. O que o Senhor estava querendo dizer para mim é que esse salto, ele representa essa mulher que está aí fora hoje, totalmente enfeitiçada pelo espírito de Jezabel. É uma representação de um poder. E o que o Senhor falou para mim? Quanto mais vocês buscam poder em outras coisas que não sou eu, você não consegue ficar com os pés na rocha.
Amiga do Nossa, céu, tem tudo olha a ver só com isso. que eu fiz uma live terça-feira à noite com a Tati, e falando sobre bandeira, porque ele é a nossa bandeira, e quantas bandeiras a gente carrega. Mulheres, então, carregam um monte de bandeira, e só há uma bandeira que é ele, e da águia calçada. Já ouviu falar dessa Amém. águia? Existe uma espécie de águia que chama águia calçada. Os pezinhos dela ficam travados onde ela pousa. E ela pega o que ela vai comer, né? Com as garras. E ela é muito forte. E aí o Senhor trouxe muito isso aí que você está falando. Exatamente isso. Poderoso. E olha só, como o Amém, quebrantamento tem a Jesus. ver com a Amém. submissão, com um novo estilo de vida, e está relacionado à obediência. Eu vou trazer 4 coisas aqui em relação à obediência que eu quero que vocês anotem. Porque muitas vezes a gente confunde obediência com sacrifício. E obedecer não é sacrifício quando você está cheio do coração de Deus. Porque uma vez eu falei, Espírito Santo, como que obedecer vale mais do que sacrificar, se em alguns momentos a obediência vai ser um sacrifício? Eu fiz essa pergunta. E aí o Senhor falou para mim, quando seu coração está cheio de mim, da minha vontade, da vontade do Pai, não mais a minha vontade da Lu, essa obediência é prazerosa. Ela é alegre, ela é leve. Por isso que a gente está aqui, gente. Nós fomos dormir às 6 horas da manhã. Nós não dormimos ainda, mas a gente está aqui feliz, né? Porque a gente está falando daquilo que Deus está fazendo em nós. Porque, gente, o estilo de vida que eu tinha, a Flávia tinha, era completamente o contrário do que está na palavra. Como que Deus começou a agir em nós? Quando nós nos submetemos à vontade dele. E olha o que a obediência é. Obediência é a crucificação da nossa vontade. Nós precisamos alinhar Amém, nossa alma, Jesus. que são os pensamentos, emoções e sentimentos, ao governo e ao senhorio de Jesus Cristo. Desta forma, nós estaremos Amém, aptas a obedecer. A obediência, se vocês quiserem anotar, muitas vezes contraria os nossos conceitos. Muitas vezes. Principalmente a nossa geração, que cresceu com vários conceitos deturpados. Por exemplo, um conceito tão simples e tão lindo da palavra, que é a submissão. Como que o movimento deturpou essa palavra dentro de nós e trouxe ela de forma tão errada. Como se submeter fosse ser escravo, né? Totalmente equivocado. E a submissão é onde tudo começa. Por isso que ele foi lá, Satanás foi lá naquilo que Deus, que nós temos com Deus, que é submissão, e perverteu este valor em nós, esse conceito. Para arrancar a Exatamente. estrutura, né? Romanos 12:2. É mudar a mente. Ele, ele E quer nós mexer só na conseguimos estrutura, mudar a né? nossa mente, meninas, com a palavra. Lendo a Bíblia. Lu, eu não tenho tempo para ler. Ouve. Mas arruma o seu tempo para ler. Priorize a leitura da Bíblia na sua vida em nome de Jesus. Priorize o seu momento com Deus, nem que seja 30 minutos, mas em nome de Jesus faça isso. É como se a gente estivesse no meio de uma guerra, meninas, com as armas do Não lado, pega. mas você E aí, não pega. Você não pega. Você negligencia as duas armas mais poderosas, que é a palavra de Deus para renovar a sua mente e a oração para você ouvir aqui, para você apresentar, né, para o Senhor tudo aquilo que você precisa, mas também para ouvir do Senhor, né? Quantas vezes nesses momentos, né, que a gente está às vezes no trânsito, né, e que a gente fica distraído em celular, mas olha só, quando a gente, olha, esse negócio mesmo do salto, Deus falou comigo, ele foi ministrando aqui em casa, depois foi ministrando no trânsito. Mas o que acontece? A gente fica distraído com tanta coisa que como é que Deus vai exatamente. ministrar na nossa E é mente? tão interessante, porque eu ia falar isso mais para frente, mas eu vou falar agora. O secreto, quando a gente para ir lá, você e ele sozinha, para ler, orar, chorar, o que for, lá naquele momento, tudo isso que a gente está falando aqui está sendo forjado em você. Não é que você vai acordar, vai clicar um botão, a partir de hoje eu estou renovada, transformada, obediente, submissa. Não, é um forjar, é um processo que só começa lá. Lá no lugar que está só você e ele, ninguém mais. E muitas vezes, 99% das vezes, pelo menos comigo,
Não é lá naquele lugar que Deus fala comigo claramente. Não é lá naquele lugar que Deus me responde o que eu estou perguntando. É, às vezes, na cozinha, no banheiro, no trânsito, né? Então, é isso. É viver, ter um estilo de vida. O ouvido está lá, ó, tá tão limpo, porque eu já me lavei com a palavra, que quando o Espírito Santo soprar, eu capto na hora. Porque eu conheço, a ovelha conhece a voz do bom pastor. Eu estou com ele todos os dias, é inconfundível. E olha que coisa interessante, além dela contrariar os nossos conceitos, a obediência nos dá autoridade no reino do Espírito. Como você vai ser uma intercessora sem autoridade no reino do Espírito, em nome de Jesus? Então, a obediência começa conosco, que Deus vai te dar possibilidades, situações e oportunidades para você aprender a ser obediente e para você se tornar submissa. Como? Mexendo lá na escala de valor, ele vai inverter sua escala de valor. Aquilo que era muito valoroso, de repente, você nem lembra que existe mais. Você não consegue nem calçar um salto mais. Né, Flávia? Quanto que o salto foi valoroso para mim e para a Flávia? A gente não saiu de casa sem salto, não, gente. Impossível. Fui calçar, me lasquei. Gente... Não estava aguentando Exatamente. me sustentar ali em cima. Porque é isso, a gente tenta se sustentar numa força que não é nossa. E daí a gente vai cair. Olha só quantos simbolismos já mostram que a gente vai cair. Quem é, gente, que nunca deu uma entortada com salto? Né? Tem mulher que nem consegue andar com salto. E o próprio simbolismo que o homem criou mostra que a gente vai cair. E a obediência que nos dá essa autoridade no reino do Espírito, olha que interessante. Satanás, ele não sabe o que é obedecer, porque ele foi desobediente o tempo inteiro. E ele trabalha para levar as pessoas à rebelião. O tempo inteiro ele trabalha para levar a gente para rebelião, para desobediência. Então, lá em Samuel, depois eu vou ver se eu acho aqui. O que é desobediência? É como pecado de feitiçaria. Então, às vezes você olha para o outro e fala assim, nossa, trabalha com isso, ela é maior feiticeiro. E você, desobedecendo, você está também cometendo o mesmo pecado de feitiçaria. É como pecado de feitiçaria. Isso é muito forte. Então, a gente afasta a glória de Deus. E, por último, a obediência. Olha que lindo. Isso é muito forte, gente. A obediência é a expressão da nossa confiança a Deus. É a expressão do amor que você tem por Ele. É a expressão de todas do amor que você tem por Ele. E, como eu disse, a submissão é outro princípio, né? Ligado ao quebrantamento. Então, quebrantamento é isso, é se submeter à vontade de Deus, sendo obediente e submissa a esse estilo de vida, ao novo estilo de vida. E aí, agora eu vou entrar rapidinho aqui, Flávia, só para dar uma pincelada na oração, né? O que é a oração? Porque a live é a diferença de oração e intercessão. A oração, gente, é como nós falamos com Deus, como eu falo com Ele. Eu falando, eu trazendo, eu apresentando para Ele as minhas questões. É uma conversa direta com Ele sobre as nossas necessidades. A oração nos leva a um nível de comunhão com Deus, intimidade com Ele, é importante. Nós vivemos e precisamos estar em espírito de oração. Lá em Filipenses 4:6 fala assim, não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ação de graças. Então, a oração, ela nos posiciona também como filhas. É ali que você vai experimentando deste Pai, Ele vai te forjando. Começa a orar ao Senhor para curar suas feridas de rejeição, as suas raízes de rejeição. Se você não sente ainda que Deus é Pai, porque por muito tempo eu falava isso, mas eu não sentia isso dentro de mim. Eu ficava, Deus, eu falo com a minha mente, mas eu não vivo. Eu preciso viver, eu quero viver, Senhor, em nome de Jesus. Começa a trazer isso para Ele, porque Ele se agrada e você vai começar a ter experiências.
E a oração é a chave da vitória. Ela nos conecta ao céu, nos ensina a ouvir a voz do Pai. Então é muito importante. Nós não podemos abrir mão da oração. Agora, aí, então a oração é isso, resumindo, né? Porque é muito mais que isso. A palavra tem muitos versículos, mas por causa do nosso tempo, eu estou resumindo muita coisa. Agora, a intercessão. A intercessão, lembra que na oração eu falei que você vai a um nível de comunhão com Deus e intimidade com o Pai? E você traz muitas questões da sua casa, do seu filho, das coisas que estão no seu coração. Deus, guarda o meu filho, livra ele do mal. Mas a intercessão, ela te leva ao nível mais profundo e maduro. É um nível muito mais profundo e maduro de relacionamento com Deus. Sabe por quê? Porque nós passamos a guerrear com o que está na mente e no coração de Deus. Porque a oração está muito aqui em nós, na minha mente, no meu coração, nas minhas emoções, no que eu estou vendo. Agora, a intercessão, você vai para um nível que você começa a proclamar, a guerrear, a adorar, a gerar. Porque gerar, adorar, proclamar, escudar. O escudo está no diário. Você usa muito escudo, Flávio? O escudo é uma arma de oração fortíssima e que eu não sabia que ela tinha, que ela existia. A palavra inteira está cheia de escudo. E ela é o quê? Jesus, gente, usou o escudo lá no deserto. Quando ele estava no deserto e Satanás tentou ele por 3 vezes, ele apenas declarou a palavra. Ele não gritou, porque tem gente que acha que intercessão, Flávia, é sair gritando, expulsando demônio. Nem sempre. Pode ser que chegue nessa hora. Mas nem sempre é assim. E ela não começa assim. Então, Jesus foi o quê? Ele escudou, ele colidiu contra as trevas, contra Satanás, o próprio Satanás ali, utilizando a palavra que estava dentro dele. Ele só declarou a palavra e ó, a palavra diz que na 3ª vez ele então foi embora, desistiu, vazou, perdeu ali através do escudo. Então a intercessão, ela te leva neste lugar de você compreender não mais só o que está dentro de você, o que você está vendo. Você começa a ver o que os seus olhos carnais não te dão possibilidade alguma de ver. Porque você começa a ter revelações de Deus. E Ele começa a trazer para você o que é para você orar. Eu tive uma experiência linda esse ano com os colegas da Vitória, porque aconteceram situações que quando chegou no meu ouvido, a primeira coisa que eu fiz foi reagir daquela forma carnal de você toma partido do seu filho, mesmo que veladamente, mesmo que você não vá lá na escola defender, você toma partido dele, você já começa a criar uma certa resistência com o coleguinha. Deus falou para mim, é assim que você vai gerar essa criança? É assim que você vai gerar ela? Se eu estou permitindo isso acontecer lá na escola dela, com essa pessoa, com essa criança, é porque a mãe dela não gera ela, porque a mãe dela não é intercessora dela, porque a mãe dela não está na brecha pela vida dela, mas você vai gerar essa criança para mim. Então é isso. Quando que eu ia saber disso, gente? Se a minha natureza carnal não permitir eu viver isso? Através da intercessão, dessa submissão. Deus me falou a mesma coisa alguns dias atrás. Você vai orar por aqueles que as mães não oram e pelas mães que não oram também. Por isso que surgiu, eu não sei se você viu, minha amiga, mas Deus tem levantado um exército de mães de oração nas escolas. Eu tenho pedido para as meninas aqui montarem grupos, né, de WhatsApp, de oração, para elas colocarem conteúdos cristãos. Deus falou comigo, esse é um campo missionário. Pensa em quantas mulheres, mães de adolescentes que estão desesperadas, pré-adolescentes, né, que não sabem o que fazer com os filhos, e se ela encontra outras mulheres, mulheres que são de oração, essa mulher ganha para Jesus. E foi isso que o Senhor trouxe para mim. Então mudou minha perspectiva. Eu tô olhando aí eu comecei a olhar com um olhar de misericórdia. E olhando para mim, eu olhei para mim, fiquei com vergonha do Senhor. Eu falei, nossa, que farsa. Isso é hipocrisia, porque a gente está lá aos pés de Jesus pedindo para Ele, né, faça de mim uma intercessora, faça de mim uma mulher de Deus, faça de mim alguém que proclame o teu reino. Aí na hora que vem a oportunidade, eu vou com toda a minha natureza carnal? Não.
O meu estilo de vida não é mais o mesmo. Eu não me permito, eu não posso me permitir viver dessa forma mais. E aqui em Mateus 6:10 fala assim, olha, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Porque a intercessão, gente, ela nos leva, nos conduz a resgate de vidas. Olha isso, que esse exemplo que a gente acabou de dar, esse exército que a Flávia nas escolas, com tantas mães, resgate de vidas, alarga a nossa visão espiritual. Ou seja, você começa a orar não mais só pelos seus problemas e por aquilo que está dentro de você, mas você começa a orar pela igreja, pela sua cidade, pelo seu estado, pelo seu país, pela sua vizinha. Você começa a orar por aquilo que está no coração de Deus. E nós acessamos a sabedoria e o conhecimento de Deus somente através da intercessão. Você consegue acessar a sabedoria e o conhecimento de Deus, porque é através dessa sabedoria, desse conhecimento, que Ele vai te falar qual é a estratégia. Às vezes a estratégia vai ser só glorificar. Ai, Lu, mas eu estou intercedendo? Tá, glorificando, louvando. É a arma de guerra que Ele te deu, a adoração. Às vezes a estratégia vai ser marchar dentro da sua casa, no quarto do seu filho, e declarar o que o céu vê sobre ele, e não o que os seus olhos vê. Ah, meu filho é um drogado, meu filho é um ator, meu filho é isso, meu filho é aquilo. Você está declarando que o inferno está querendo que ele seja, mas ele não é isto. Ele é o que Deus diz que ele é, o que a palavra de Deus diz que ele é. E você vai começar a declarar, entra no quarto dele e seja intercessora da vida dele e fala, eu não abro mão de ser a intercessora da vida desse menino e eu vou gerar ele. Gerar é você declarar fisicamente com a boca, porque a palavra tem poder. Jesus, a gente fala, não cria nada, né? Deus falou, criou o mundo inteiro. Então, comece declarando a palavra sobre a vida do teu filho. Porque isso é poderoso. A palavra por si só, ela transforma. Ela dá certo. Então, a gente poderia dizer que a intercessão é um nível mais profundo de adoração, de oração. Porque vamos assim, só para a gente separar, por exemplo, a oração seria algo que é aquilo que está no meu coração. Isso. Eu fico pedindo para mim. A intercessão, eu oro pedindo que o Senhor tem para mim e pelos outros. A palavra interceder, Flávia, significa colidir contra as trevas. Isso que é intercessão. A palavra e tem um outro significado também. Então, intercessão é colidir contra as trevas. E a forma de nós colidirmos contra as trevas é com a estratégia de guerra que o Senhor vai nos mostrar qual é, porque a gente não consegue, humanamente falando, ver o que está acontecendo. A gente não consegue perceber os planos de Satanás. Alguns estão claros na palavra, mas muitos não estão. Então, o nível de intercessão ali é um nível tão profundo e maduro mesmo de se relacionar com Deus, que você começa... Você já teve experiência de você ir orar uma coisa e na oração Deus te levar para outro lugar? E você orar coisas completamente diferentes? E você... trazer pessoas na mente, não é mais o que está no seu coração, não. Porque o que acontece, Flávia, que eu percebo muito, os filhos nossos são herança do Senhor. E a gente tem um amor muito grande. E às vezes o que está acontecendo na vida deles se torna uma idolatria. Aquele problema se torna um ídolo para nós. A gente só vive ele, respira ele, come ele, ora só ele, só fica naquilo. Um dia Deus falou comigo, minha filha, eu já sei tudo que você quer para Alice. Antes de você querer isso, eu já quero para ela. Comece a orar por outras coisas. Porque essa lista sua aí, você já me apresentou mais de 20 vezes. E ali eu parei, eu entreguei a Alice para o Senhor, falei, ela é tua, ela é tua. O Senhor cura essa ansiedade, essa depressão dela. Porque o que eu podia fazer eu já tinha feito, eu estava esgotada, gente, eu estava sem força. E aí eu entreguei ela para o Senhor e comecei a orar, aí veio outras coisas. Veio mulher que nem eu, veio a madrugada com Deus, veio tudo, e aí Deus começou a agir na minha casa. Porque quando nós nos colocamos para cuidar das coisas que são dele, para interceder, nos colocar na brecha por aquilo que ele quer de nós, ele cuida dos nossos filhos, ele vai cuidar da nossa casa. Então, amiga, outra coisa que Deus me trouxe também, menina, eu estava orando ontem à noite, né, pela live, e daí o Senhor falou assim,
Sabe como é que vocês se sentem quando um filho adolescente não conversa, não conta nada para vocês? É assim que o Espírito Santo se sente quando vocês não vão buscar ele em oração. Vai para o psicólogo, vai para a vizinha, conversa até com quem não conhece sobre os problemas que tem com os filhos, com o marido, mas não vai para os pés do Senhor para se rasgar, né? Rasgar o coração, não as vestes, né? Porque quando a gente fica falando de tudo para outras pessoas, a gente está rasgando as nossas vestes, porque não vai adiantar nada. A gente está rasgando as nossas vestes. Olha o que o Espírito está trazendo aqui agora. Nós estamos nos expondo, Isso. nós estamos ficando nus para outras pessoas, nós rasgamos as nossas vestes para outras pessoas, mas não entramos para rasgar o coração. Isso é muito triste, porque é lá que tudo vai ser gerado e vai acontecer. É lá que nós estamos guardadas. Por isso que a intercessão é tão importante, porque a intercessão ela vai te proteger dos ataques de Satanás, vai proteger sua casa, seus filhos. Nós não podemos ficar só mais naquele nível de oração, não, gente. Precisamos entrar na brecha mesmo, nos colocar na brecha. Se o Senhor falar com você, eu quero que você ore agora, por 30 dias, por fulano, ciclano, e ainda você vai orar pelo seu estado. Nós vamos fazer. Porque o que importa é a vontade dele, mais do que a minha vontade. Então, a intercessão também gera em nosso coração a confiança e a ousadia necessária para nos envolver na batalha. Porque aí acaba o medo. Você não fica com medo mais de envolver. Você se lança, você se joga, você começa a ser ousado e confia. Por quê? Porque o temor e a dependência é nele, é no nosso general de guerra. Você não vai entrar nessa guerra sozinha. O Senhor já venceu ela na cruz, por mim, por você. E Ele é o general. Nós somos apenas o soldado. Gente, o nosso general é Jesus Cristo. Não é qualquer um, não. É o que tem todo o poder nas mãos. Todo o poder está nas mãos dele. Foi dado a cada uma de nós. Nós temos autonomia, autoridade no nome de Jesus. De guerrear nessa terra e fazer coisas ainda maiores que ele fez. Está escrito isso na palavra. Então, a intercessão, o que significa essa palavra? Nos leva a colidir. É colidir com violência contra o reino das trevas. Através do quebrantamento, o Senhor traz estratégias de como devemos orar e lutar por uma causa. A intercessão nos traz revelação de Deus para discernir, olha isso, os planos do adversário. Porque ele tem plano todos os dias contra a sua casa, contra o seu filho, contra a sua vida, contra o seu marido, contra o seu casamento. Todos os dias, incessantemente, ele está ali ao nosso derredor. E você vai ficar parada? Achando que alguma coisa vai acontecer que é sorte? Ou você vai se posicionar para você entender e discernir os planos dele? E aí, então, nós recebemos as armas espirituais e nós nos posicionamos como guerreiros, soldados na batalha. E sabe de uma coisa? O pilar mais importante da intercessão é o amor. Tudo começa no amor. É ali que é o pilar mais importante, porque sem o amor é impossível você interceder. O amor, ele sustenta o intercessor. Através desse amor, nosso coração se enche de compaixão, porque interceder não é mais sobre você, é mais sobre o outro do que sobre você. Raramente vai ser você, muitas vezes vai ser o outro, e é só com compaixão. Lá em Mateus 14 diz assim, ó, quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, teve compaixão deles e curou os seus doentes. A compaixão vai nos posicionar neste lugar. E além de intercessão, da palavra intercessão significar colidir com muita força, olha essa outra palavra que foi a chave na minha vida. Significa também encontrar. Intercessão significa também encontrar, o encontro entre você e ele. Então, antes de nós colidirmos contra as trevas, primeiro, nós vamos nos encontrar com ele. É um encontro com Deus e um confronto com Satanás a favor dos homens. Mas primeiro é você no secreto, é onde tudo começa.
O encontro começa ali, você e ele te lapidando. Tem como viver a vida sem estar com ele no secreto? Impossível. E deixa eu falar uma coisa para vocês, para tirar um peso de vocês. O secreto não é um momento que você entra para o seu quarto e fez lá. Você ficou lá de 3 da manhã às 4. Não. O secreto é o dia inteiro, é um estilo de vida. Ele é o secreto. Jesus é o secreto. Nós precisamos compreender isso. Não é um lugar só de ficar pedindo, não é um lugar de ficar só com lista e dando checklist. Não é uma rotina, não é uma disciplina espiritual que você, se você não fizer, você está dado ao fracasso, porque senão fica pesado, porque vai ter dia que talvez você não vai conseguir estar lá fisicamente. Só que o secreto é o dia inteiro, gente. É o dia todo. Porque você se rende tanto e tão completamente a ele, que o dia inteiro você está neste lugar, no encontro, você e ele. Então a intercessão começa aí. Não tem como nós irmos colidir contra as trevas, nos posicionar na brecha, nos colocar num lugar sem antes nos encontrar com ele. Porque de tudo que eu falei do início até agora, quebrantamento, estilo de vida, submissão, obediência, compaixão e amor, só é forjado lá, no joelhinho no chão, na cara no pó, se humilhando, pedindo perdão pelos pecados. Tem algo em nós que nos impede muito de estarmos neste lugar, que é o rancor. Você guardar mágoa, sabe? Libere perdão, peça perdão, vá até a pessoa, manda uma mensagem, faça isso. Faça isso. O Senhor me deu essa chave do perdão. Porque há uma resistência no mundo espiritual que nos trava na hora. É uma vergonha que a gente sente, uma timidez, passa pensamentos, ai, não precisa, já passou tanto tempo. Isso é resistência de Satanás para te manter lá, ó, aprisionada. Aprisionado. Porque, por exemplo, como que você vai se identificar com seu filho que errou, que pecou contra Deus, pedindo que Deus perdoe ele se você está guardando algo dentro do seu coração que você ainda não perdoou? Qual a autoridade no mundo espiritual que a gente tem, gente, para fazer essa intercessão, para orar dessa forma? Nenhuma. Zero. Satanás ainda ri de nós. Olha o que está escrito aqui em Salmo 91:1. Fala assim: aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem eu confio. Em algumas versões está escrito: aquele que habita no secreto. Então o secreto é Jesus, é Ele governando a sua mente, governando o seu coração, governando a sua vida, governando a sua casa, suas vontades, seus desejos. Em nome de Jesus, o desejo do meu coração é que você se renda completamente ao Senhor. Que o Senhor te traz assim aos braços dele. Que você se posicione ali rendida a ele. Porque um dia, gente, quando eu fiz isso, gente, eu estava tão doente, tão machucada, tão ferida. E eu me rendi completamente ao Senhor. E o Senhor começou a me limpar, a me lavar, a me curar. E depois que ele começou a fazer isso na minha vida, somente depois que ele começou a fazer isso na minha casa. Primeiro ele começou em mim, depois ele foi para os meus filhos, depois ele foi para o meu casamento, ele ainda está indo, porque é um processo. E esse processo só vai acabar quando Jesus voltar. Quando nós estivermos com ele na glória, quando ele voltar para nos buscar. Então, esse lugar secreto, que é o encontro antes de colidir contra as trevas, é onde tudo começa. Você vai ser forjada. Porque a intercessão, como eu disse, é para todo mundo. Então, vai te forjar para te levar para este lugar. Porque o que Deus... E é para colidir exatamente com as nossas próprias trevas, né? E eu quero indicar duas coisas. Posso, Flávia? Esse livrinho aqui, ó, da Valnice Milhomens. Ai, amiga, mas eu quero tanto Orando esse livro, a palavra. tem que achar ele. Esse livro me ensinou a orar a palavra e a guerrear. Ele me ensinou, ele aqui, ó, tem orações de cura, de libertação, oração pelo Brasil. Tem uma oração aqui pela nação que é linda, a coisa mais linda do mundo, que eu nunca tinha visto dessa forma. Então, você vai aprender, ó, oração de guerra.
E é tudo com a palavra, ou seja, não tem erro. Não tem erro. Às vezes você vai orar, você não sabe o que você vai orar, pega ele, Pai, coloca-me diante de ti, bendiz o teu nome, começa, porque é declarando a palavra o tempo inteiro. É esse livrinho, Orando a Palavra, da Valnice Milhomens. E o outro que eu quero indicar é meu diário, porque é uma ferramenta pro secreto, pro encontro. Gente, começa aqui, é no encontro. E quando Deus me entregou, eu questionei muito o Senhor, mas a submissão é maior, né? Porque eu falei, Deus, mas tem tanto devocionais já lindos, prontos. A gente digita no Google, tem tanta coisa linda de Deus, coisas preciosas. Será que alguém vai querer um devocional que não tem nada escrito assim, de devocional, né? Porque conteúdo ele tem. Ele trabalha paternidade, identidade, escudo, muita coisa, né, Flávio? As virtudes do Espírito. E aí o Senhor falou para mim, eu não quero coisas mastigadas. Eu quero entregar direto para elas. Eu quero que elas façam os devocionais delas. Eu quero que elas escrevam. Porque, gente, uma coisa é você comer a comida mastigada, outra coisa é você ir lá, né? E pegar aquilo que é do Senhor para você. E quantas vezes que a gente está indo lá no pronto? Oração pronta, devocional pronto, pregação pronta. E aí, o Senhor precisa te entregar. Olha que coisa linda que o Senhor entregou para a Flávia sobre o salto. Ela poder testemunhar isso por onde ela for. O que que Deus vai entregar para você? O que que é seu, especialmente do Senhor? Porque quando Ele nos entrega isso, gente, há uma cura dentro de nós tão grande. Eu tenho certeza que muralhas caíram na mente da Flávia nesse dia. Tenho certeza absoluta que ela foi liberta. Isso foi um processo de libertação. Porque Deus trouxe a ela um conhecimento do mundo espiritual em relação a algo tão simples, ao salto, que ela não tinha conhecimento, ela não tinha entendimento. Mas o nível de relacionamento que ela tem com Deus, o nível de entrega, de se render a Ele, de estar com Ele, de não abrir mão, de estar com Ele, proporciona esses momentos. Esse encontro, e foi um encontro no carro, né? Amém. E qual potestade está por trás disso, né? O Senhor hoje me levou a estudar sobre o espírito de Jezabel. Eu quero trazer na próxima live para as meninas, porque Deus tem ministrado muito isso ao meu coração, sobre a impureza sexual dessa geração, uma libertinagem, né? Uma falta de temor do Senhor. Mas de onde vem isso? De onde vem isso? Não é só da educação, não é só do comportamental, não. Existe uma potestade por trás disso. Colocando as mulheres para tentar viver esse nível de poder que não é delas, Exato. Que é só do Senhor, né? Então, meninas, nossa amiga, ó, tá dando aqui, tá. Agora minhas lives estão dando o tempo restante aqui, como se fosse cair. Não estava acontecendo isso. A minha live ia qualquer hora que a gente quisesse. Mas, enfim. Você finalizou, minha amiga? Eu quero... Ou tinha muita coisa? É isso, que começa no encontro, você e ele no secreto, e para você então ir lá e colidir contra as trevas. E quando você se posicionar como intercessora da sua casa, você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida e na vida dos seus filhos. Primeiro vai dar uma reviravolta. Não é Satanás, não é levante, é limpeza. Em vez de você falar, tá levante, não, tá tendo limpeza. Amém. Toda sujeira, toda podridão tá vindo para fora e assusta. Você fala assim, meu Deus. Amém, Jesus. Isso estava dentro de mim? Estava dentro de mim. Amém. Isso estava no meu relacionamento? Estava. Estava no relacionamento com meu filho? Estava no seu relacionamento com ele. Não é que ele está rebelde, revoltado depois que você começou a orar. É porque a relação de vocês é uma relação de rebeldia mesmo. Ele tem um espírito de rebeldia, você tem também com Deus. E aí aquilo que está dentro vem para fora. É luz, é luz às trevas. Deus Amém? Vai mostrar. Amém. Meninas, vocês têm 30 segundos para tirar uma foto bem bonita minha e da Lu. Divulgar essa live, eu vou compartilhar agora. Eu quero chuva de comentários, que essa live foi muito especial. A gente está com quase 750 mulheres aqui, foi bênção demais. Lu, fica com Deus.